Você já parou para pensar que talvez a sua maior força esteja justamente naquilo que o mundo chama de loucura? Neste vídeo, vamos explorar uma verdade profunda e libertadora. A vida, de fato, só começa quando você aceita sua essência, sem filtros, inclusive os seus lados mais intensos, contraditórios e fora do padrão. Aquilo que você tenta esconder por medo de não ser aceito pode ser exatamente o que te torna único, autêntico e vivo. Ao longo do vídeo, vamos mergulhar em reflexões filosóficas e estoicas que vão te mostrar como a aceitação de si mesmo, com todas as suas imperfeições, é o primeiro passo para uma existência plena e livre. Por isso, acompanhe cada detalhe. Cada ideia compartilhada aqui pode acender uma nova clareza dentro de você. Pode ser o gatilho para uma mudança real. Permita-se ouvir com o coração aberto, porque quando você deixa de tentar se encaixar e começa a se expressar, a vida deixa de ser sobrevivência e começa a ser verdade. O mito da normalidade, a prisão invisível da consciência. Desde os primórdios da civilização, o ser humano tenta domesticar a si mesmo através de um conceito tênue e escorregadio, a normalidade. Criamos rótulos, padrões, convenções. Construímos cidades e culturas inteiras sobre a ideia de que há um jeito certo de ser, de viver, de pensar. Mas o que chamamos de normal é muitas vezes apenas a média das inseguranças coletivas, uma narrativa fabricada para conter a diversidade radical da existência. A normalidade é uma ficção confortável, uma moldura onde muitos se espremem para caber, mesmo que isso custe a alma. Neste teatro da vida, a normalidade atua como um véu que cobre o rosto da autenticidade. Espera-se que não sejamos intensos demais, silenciosos demais, sensíveis demais. Mas quem dita esse demais, senão a própria tirania do coletivo? O estoicismo, com sua clareza cortante, nos oferece um caminho de libertação. Ele nos convida a distinguir o que é nosso do que é alheio. Nossos pensamentos, nossa virtude, nosso caráter, isso sim está sob nosso domínio. O que os outros esperam de nós, o que dizem que deveríamos ser, isso escapa ao nosso controle e, portanto, deve ser deixado para trás como se deixa uma sombra ao meio-dia. Aceitar a própria loucura, aquilo que escapa às regras do previsível, é um gesto de coragem filosófica. É perceber que a vida pulsa mais forte justamente onde não se encaixa. Somos múltiplos, contraditórios. E isso não é fraqueza, é natureza. O sábio não busca caber em moldes, mas sim esculpir a si mesmo conforme os contornos da verdade interior. Ele sabe que a normalidade é um mito útil para manter a ordem, mas estéril quando se trata de viver plenamente. Portanto, recusar a normalidade não é um ato de rebeldia sem direção, mas uma jornada em direção ao centro do próprio ser. A vida verdadeira começa onde termina o medo de ser diferente. O que é estranho aos olhos do mundo pode ser, para quem o vive com consciência, o traço mais puro da liberdade. Afinal, o que vale mais? A aprovação passageira da multidão ou a paz duradoura de caminhar segundo a própria razão? A normalidade, quando imposta, é prisão. Quando questionada, é portal. E quem atravessa esse portal começa, enfim, a viver. A loucura como liberdade, a rebelião da alma autêntica. Existe um tipo de prisão que não tem grades visíveis, mas que aprisiona com igual eficácia: o medo do julgamento. Muitos vivem trancados dentro de si, sufocando seus impulsos mais genuínos, seus pensamentos mais vivos, suas intuições mais claras, tudo para não parecerem estranhos aos olhos dos outros. Contudo, há uma chama que queima no íntimo de cada um, uma centelha que insiste em dançar fora do compasso do mundo. Essa centelha é o que chamamos com desdém ou admiração de loucura. Mas o que é, afinal, essa loucura? Seria desequilíbrio ou, ao contrário, o primeiro sinal de equilíbrio real, aquele que nasce da fidelidade à própria essência? No olhar estoico, liberdade verdadeira não é fazer tudo o que se quer, mas viver segundo a razão. E esta razão, quando autêntica, nos conduz inevitavelmente à originalidade. O que o mundo chama de loucura, muitas vezes, é apenas coragem. A coragem de não ceder ao rebanho, de caminhar só, de pensar diferente. É a ousadia de ser inteiro num mundo que se contenta com metades. Filósofos como Diógenes, que desdenhava das convenções sociais, e Nietzsche, que clamava por um homem além dos valores herdados, foram taxados de loucos porque não se curvavam às normas. Não por serem irracionais, mas por serem radicais em sua lucidez. Ser rotulado como insano, nesses casos, é quase uma confirmação de sanidade superior. Afinal, se o mundo está doente em seu conformismo,
mesmo não seria sinal de saúde interior não se ajustar a ele? Aceitar essa loucura é um ato de honestidade. É declarar que não estamos aqui para agradar, mas para viver com integridade. É recusar a mentira confortável em nome da verdade desconcertante. É viver de acordo com o que a alma exige, não com o que o mundo espera. E não há liberdade maior do que essa, a de viver em coerência com a própria natureza. Quando nos livramos do medo de parecer estranhos, descobrimos algo sublime, a possibilidade de ser inteiro. E ser inteiro é ser livre. A loucura, portanto, não é fuga, mas retorno. Um retorno a nós mesmos, ao que fomos antes de nos condicionarem. A partir desse ponto, a vida deixa de ser uma representação e passa a ser uma afirmação corajosa, vibrante, inegociável. A ordem dentro do caos, a alquimia da alma desperta. Vivemos dentro de uma tempestade silenciosa. Mesmo em momentos de aparente calma, a alma abriga um redemoinho de sentimentos, memórias, desejos, medos e pensamentos que se entrelaçam como raízes profundas, às vezes sufocantes. A primeira reação pode ser a de silenciar esse caos, colocá-lo sob o tapete da disciplina ou da aparência. Mas isso é apenas adiar o encontro inevitável com nós mesmos. O estoico, porém, não teme esse mergulho. Ele compreende que não se trata de eliminar o caos, mas de torná-lo fértil. Dentro de cada contradição, há uma semente de lucidez esperando o solo da aceitação. A razão, neste contexto, não é um instrumento de repressão, mas de escuta. Ela não impõe, organiza. É como um navegador que não muda o vento, mas ajusta as velas. O caos interior não é nosso inimigo, é a matéria-prima da transformação. Somente quem se permite atravessar o próprio labirinto descobre que, no centro, não há monstros, mas um espelho. E nesse espelho, vemos quem realmente somos. Complexos, sim, mas inteiros. A sabedoria estoica nos lembra que somos humanos, e isso significa sentir. Negar essa realidade é negar a própria natureza. Mas aceitar não é ceder ao descontrole, é reconhecer, acolher e então escolher. A verdadeira força está em não ser escravo das emoções, mas também em não fugir delas. O caos só se torna destrutivo quando é ignorado ou temido. Quando olhado com coragem, ele revela uma estrutura oculta, uma ordem mais profunda que não é imposta de fora, mas nasce do centro do ser, na nossa chamada loucura, naquilo que nos escapa, nos desorganiza ou nos faz tremer. Há uma centelha criadora. Quando integradas, essas forças não nos fragmentam, mas nos completam, e é aí que a vida se intensifica. O caos deixa de ser um inimigo a ser vencido e se torna o campo onde a liberdade floresce. Assim como o fogo purifica o metal, o confronto honesto com o que nos agita purifica a alma, tornando-a não fria, mas firme, não insensível, mas desperta. Portanto, não temas o tumulto interior. Nele repousa a chave para a tua serenidade. A clareza não nasce da negação, mas da lucidez serena de quem olha para dentro e diz: aqui está tudo que sou, e nisso a beleza. É nesse momento que começa a verdadeira ordem, aquela que não reprime, mas revela. O risco de ser, a coragem de existir com verdade. Viver é, antes de tudo, um ato de coragem. Não há garantias, trilhas iluminadas ou mapas infalíveis. A existência se apresenta como um terreno inexplorado, onde cada passo dado desenha o próprio caminho. E justamente por não haver certezas, cada escolha que fazemos carrega o peso e a bênção de revelar quem somos de fato. Assumir-se por inteiro, com todas as contradições e tempestades internas, é expor-se à crítica, ao estranhamento, à solidão. Mas também é abrir as portas para uma vida que não seja mera repetição de fórmulas alheias, e sim expressão autêntica de uma alma desperta. O estoico sabe que não é possível viver bem sem antes aceitar o que se é. A razão, ferramenta nobre da filosofia, não serve para nos encaixar em moldes, mas para nos guiar com lucidez no caos do mundo. O homem sábio não se curva ao gosto da maioria, pois entende que a opinião externa é volúvel e fugaz. Ele busca uma harmonia mais profunda, aquela que nasce da fidelidade à sua própria natureza, imperfeita sim, mas real. E é nesse ponto que a loucura encontra valor filosófico, não como desordem, mas como recusa consciente à normatização de tudo o que é vivo, vibrante e único. Aceitar essa loucura é, portanto, aceitar o risco de ser, de caminhar, sem aplausos, de não ser compreendido, mas também é escolher uma vida que pulsa de verdade, que não é sobrevivência maquinal, mas revelação contínua da própria essência. É levantar-se a cada manhã com a disposição de não se trair, de viver com firmeza de espírito, mesmo quando a estrada se estreita ou desaparece de vista, pois
Só quem ousa existir com inteireza conhece o sabor da liberdade verdadeira, aquela que não depende de circunstâncias, mas de coerência. Nesse risco de ser mora o início de tudo. A filosofia, como farol silencioso, não elimina os perigos da jornada, mas ensina a enfrentá-los com dignidade. Viver bem não é viver sem dor, é viver com sentido, com direção, com alma. E essa alma só se revela quando nos despimos do medo de sermos nós mesmos. O mundo é vasto, a vida breve, e a única trilha que vale é aquela onde caminhamos, de cabeça erguida, sendo quem somos, mesmo que o mundo chame isso de loucura. A serenidade da autenticidade, o silêncio que vem de dentro. A busca pela paz é, em última instância, a busca por si mesmo, mas muitos a procuram onde ela não habita, nas aparências, no controle, na aprovação alheia. Vestem máscaras, repetem padrões, apagam as arestas do próprio ser para caber em moldes que nunca foram seus. E, no entanto, quanto mais tentam se encaixar, mais se distanciam da essência e da paz. O estoicismo, com sua lucidez firme, ensina que a verdadeira serenidade não nasce do mundo exterior, mas do alinhamento interior com aquilo que somos. E aceitar a nossa loucura, o que escapa, o que transborda, o que não se explica, é aceitar esse alinhamento em sua forma mais pura. Essa loucura, longe de ser um desvio, é muitas vezes a expressão mais legítima da alma. São nossas paixões, nossas falhas, nossos impulsos contraditórios que nos tornam humanos, vívidos, reais. Fingir equilíbrio não é serenidade, é rigidez. A serenidade autêntica não é ausência de movimento, mas presença de verdade. Ela brota quando cessamos a guerra contra nós mesmos, quando deixamos de esconder as próprias sombras e passamos a habitá-las com dignidade. A tranquilidade do espírito não está em ser perfeito, mas em ser inteiro. O sábio não se ilude com aparências. Ele sabe que viver para agradar aos outros é existir sob jugo constante. Por isso, opta por viver em verdade consigo, ainda que o preço seja o desconforto social. Ele entende que a aprovação externa é instável, mas que a coerência interna é sólida como rocha. A felicidade, ensina Sêneca, é uma mente que se contenta com seu próprio julgamento. E esse contentamento só é possível quando não há mais fingimento, quando deixamos cair as máscaras e abraçamos a nudez do ser. Esse é o paradoxo libertador. É quando aceitamos plenamente o que somos, com todas as imperfeições, que encontramos a calma que tantos buscam fora de si. Uma calma que não depende das circunstâncias, do tempo ou do olhar dos outros, mas que nasce no silêncio do reconhecimento, da aceitação e do amor próprio corajoso. Ser autêntico não é um luxo, é uma necessidade da alma. E quando finalmente deixamos de viver sob os olhos do mundo para viver sob os olhos da própria consciência, é aí que a vida começa. Não mais como um espetáculo, mas como presença viva. Uma existência que não precisa provar nada, porque já é inteira em si. Obrigado por assistir. Se este conteúdo te inspirou, curta e compartilhe. Alguém pode estar precisando ouvir isso hoje. E não pare por aqui. Assista ao próximo vídeo que já está aparecendo na sua tela.